Então, começando, nós vamos hoje falar sobre as reações inorgânicas, né? Nós temos muita coisa a ser destrinchada dentro desse capítulo, e esse capítulozinho ele é chave para a gente, porque nós, né, já trabalhamos com reações desde o início da química, né? Dentro da estequiometria, a gente precisa muitas vezes montar e balancear reações. Quando vamos trabalhar com soluções, eu preciso montar e balancear reações. Em cinética química, em equilíbrios, em termoquímica, muitas vezes eu tenho que montar reações, manipulá-las e obter a equação global de um processo. Tá? Na eletroquímica, ao trabalhar com pilhas, eletrólise, a gente muitas vezes vai mexer com as reações. Então, eu preciso, né, focar muito nesse capítulo, porque é uma das bases para os outros capítulos, né, serem desenvolvidos com muita qualidade. Tá bom? Então, vamos lá. Começamos, né, agora o capítulozinho de reações inorgânicas. Vocês sabem, né, que existe também na orgânica o capítulo de reações orgânicas, né, que é monstruoso, que a gente trabalha no finalzinho da orgânica. Aqui, né, funções inorgânicas, elas vêm antes de muitos outros capítulos. Então, o que nós obrigatoriamente vamos trabalhar aqui? Com a montagem, com o balanceamento e com as classificações que as reações inorgânicas elas podem adquirir, tá bom? Então, essencialmente, nós vamos trabalhar com isso, tá? Agora, antes de mais nada, o que é uma reação química? Não é? Normalmente a gente trabalha com isso dentro de um modelo atômico de Dalton, não é? Aquele modelo mais primitivo, 1803, 1804 ali, Dalton coloca uma porrada de postulados para a gente e um deles se refere às reações químicas. Não é? O que ele diz? Reações químicas, elas são rearranjos de átomos. Os átomos eles vão se reestruturar, se recombinar a fim de gerarem ali compostos diferentes dos compostos iniciais. Não é? Um exemplozinho aqui, ó, simples. Vamos imaginar que eu tenha CO mais NO2, ok? Então, vou representar isso aqui de forma atômico-molecular, usando bolinhas. Não é? Dalton não falou para a gente que os átomos eram esferinhas, não é? E a gente usa esse modelo até hoje. Então, vamos imaginar aqui, ó. Nessa reaçãozinha, eu vou produzir CO2 mais NO, ok? Uma reação bem tranquilinha. E eu vou representar esses átomos por bolinhas. O carbono aqui, ele está verdinho, não é? O oxigênio, eu vou representá-lo aqui pela cor roxa, tá? O nitrogênio pelo laranja. E aí vem o oxigênio aqui, opa, e vem 2 oxigênios aqui. Ô, gente, quando eu bato o olho nessa reaçãozinha, né, e vou analisá-la aqui, de cara, as espécies que aqui estão, ó, né, são os meus reagentes. E após a seta, né, as espécies que nós temos aqui, ó, elas são nada mais, nada menos do que os nossos produtos, tá? Ou no mínimo, claro, tá? Eu posso ter mais, nenhum problema. Então, depois isso, inclusive, vai dar origem às classificações que a gente, né, pode obter. Mas o que eu percebo aqui, ó? Presta atenção. Aqui eu tenho o carbono ligado a um oxigênio. Aqui eu tenho o carbono ligado a 2 oxigênios. Para que esse produto fosse formado, né, um dos oxigênios aqui, ó, do NO2, tem que ser transferido para o carbono. Aqui, ó. Esse oxigênio, ele foi... Opa, peraí, gente. Aí não, né? Esse oxigênio, ele foi transferido para o carbono. De tal forma que antes eu tinha um oxigênio ligado ao carbono e agora eu tenho 2. Para isso, o NO2, né, teve que
fornecer esse oxigênio, portanto, agora só tem um a ele ligado, ao nitrogênio. Né? E o que eu percebo quando as reações químicas acontecem? Nos reagentes, né? Nos reagentes, para que a recombinação, a reestruturação aconteça, nos reagentes, as ligações precisam ser quebradas. Né? Então, aqui, ó, ligações químicas são rompidas. Eu precisei, claro, né, quebrar essa ligaçãozinha aqui, ó, para que o oxigênio fosse transferido para o carbono, ele teve que deixar de estar ligado ao nitrogênio. Isso quer dizer que aqui, ó, a ligação teve que se quebrar, né? Ela teve que se desfazer. Né? Então, ligações químicas são rompidas e, posteriormente, elas são o quê? Formadas. Tá? Então, quando você ali reagentes a fim de originar produtos, você vai ter que recombinar os átomos. Antes disso, você vai ter que separá-los, ou seja, quebra de ligação. É um processo que absorve energia. É um processo endotérmico, tá bom? Então, a quebra de ligação química é algo que vai demandar energia para a gente, que normalmente, não é a única forma, mas normalmente ela é transferida para o sistema na forma de calor, normalmente, tá? Então, eu preciso absorver energia para romper essa ligação e, posteriormente, depois, né, eu vou formar novas ligações, porque eu quebro e depois eu formo, tá? A sequência é essa, viu, gente? Então, eu preciso primeiro separar para depois recombinar. E quando eu formo ligação química, isso é um processo exotérmico, ou seja, eu vou liberar energia. Não é? Então, durante uma reação química, nós vamos ter etapas que demandam energia e etapas que liberam energia. E o saldo global dessa reação, ela pode ser, né, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, durante a reação, nós vamos ter aquisição e liberação de energia. Se eu recebi mais do que liberei, eu tenho um saldo positivo. A minha reação, portanto, vai ser endotérmica, tá bom? Se eu absorvo e libero muito mais do que absorvi, o meu saldo vai ser negativo. A minha reação é exotérmica. Então, galera, já guardem isso. Sempre, em qualquer transformação química, qualquer reação química, tá? Obrigatoriamente, nós vamos ter um ΔH diferente de zero, tá bom? Que é o saldo energético do processo. Porque eu vou ter que quebrar a ligação, absorver energia, e eu vou formar a ligação, liberando energia. Então, sempre eu tenho um ΔH diferente de zero, tá bom? Sempre, ok? E aqui, se ΔH é maior do que zero, né? Isso quer dizer que o meu saldo é positivo, eu absorvi mais energia do que liberei, meu processo é endotérmico. E se o ΔH for menor do que zero, o processo ele é exotérmico, tá bom? Isso quer dizer que eu liberei mais energia do que absorvi. Mas em qualquer agente, transformação química obrigatoriamente, tá bom? Nós vamos ter um saldo energético diferente de zero, tá bom? Então, não só, claro, em reações químicas, gente, mas em muitos processos físicos também, né? Mudança de estado físico não é uma reação, mas envolve também variação de energia, tá? Mas como nós estamos focando em reações inorgânicas, em reações, então toda reação vai ter sempre um saldo ou positivo ou negativo. E isso aqui, claro, gente, pode ser facilmente calculado, não é? Desde que eu tenha as entalpias, né, de formação ou de combustão, muitas vezes, das substâncias envolvidas. Mas aí
o capítulo de termoquímica é quem vai trabalhar com esse cálculo, tá bom? Mas, por enquanto, eu preciso saber obrigatoriamente que o saldo ele é diferente de zero, tá? Então, essencialmente, né, nós vamos estudar tudo isso. Aprender a montar, aprender a balancear e aprender a classificar muitas das reações que vão aparecer na nossa frente. Beleza? Então, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Ai, o dia tá seco hoje. Então, só mais um pedacinho rápido. Eu vou trabalhar, inclusive, aqui. Vou só apagar essa parte de baixo para a gente finalizar, tá? Então, ó, eu tenho os reagentes, tenho os produtos. Quando uma reaçãozinha, né, aparece para a gente, essas reações químicas, eu preciso aqui, não é, entender, compreender algumas coisas, tá? Primeiro, toda reação química, gente, ela obrigatoriamente tem que ser balanceada para que eu ali obedeça às regras básicas da natureza. Não é? Uma delas é a lei de Lavoisier. Para a gente, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o que essa lei, não é, ela nos diz em relação às reações? Quando essas reações acontecem, gente, não tem como, não é, ter um carbono do lado esquerdo e, de repente, ter dois do lado direito. Não faz sentido. Por quê? Porque essas reações, elas são rearranjos de átomos. Você não modifica, em hipótese nenhuma, a estrutura nuclear. Tá? A identidade dos átomos ela é preservada. Você só os recombina, tá bom? A natureza não muda. Tá? Então, essas reações químicas, né, que vão envolver ruptura, formação de ligação, são processos que, né, levam em consideração a minha eletrosfera e não a identidade nuclear. Agora, quando eu tenho uma reaçãozinha, obrigatoriamente ela tem que ser balanceada. E nesse caso aqui, ela já está balanceada, tá? Nesse caso. E aí, vamos trabalhar rapidinho aqui, ó. Primeiro, eu vou pegar esse NO2 e vou jogar ele para cá. 1 NO2. Ok? O que eu vou ler, não é? Tanto para ele quanto para todos. Mas o que eu vou ler aqui? Primeira coisa, esse número em azul, ele é chamado de coeficiente estequiométrico. Ele vai me dar o suporte, né, exatamente para que a lei de Lavoisier seja obedecida. A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos e, portanto, né, esse 1 é o coeficiente estequiométrico que me dá quanto eu tenho da substância, que nesse caso é o NO2 ali do meu composto, em mols. Tá? Então, ele me diz quantos mols do, não é, conjunto NO2 existem. Nesse caso, 1 mol. Tá? Agora, presta atenção. Eu tenho outros dois números em vermelho. Não, 2 não. Tem 2. Aqui, ó. N1O2. Se eu tenho 1, gente, esse 1 é omitido, tá? Mas o que seria pra gente esse 1 e esse 2? Esse 1, ele é o índice. Índice do N. Ok? Do N. E esse 2, ele é o índice do oxigênio. Ou seja, eles servem para multiplicar o elemento que os antecede. Então, esse 1 multiplica o N, esse 2 multiplica o oxigênio. E me diz quanto de cada um deles existe no conjunto NO2. Tá? Então, aqui, ó, ele multiplica o elemento. O elemento. Tá? Ok? Então, nós vamos precisar do índice e do coeficiente, claro, para a gente balancear as reações, que é algo que nós vamos fazer a partir de agora. Combinado? Então, é isso que a gente tem aqui como introdução das reações. Agora, vamos para a parte prática. Ok? Então, vamos agora desembolar os balanceamentos. Ok? Então, falando um pouquinho sobre reações, já temos ideia do que, né, tem que ser trabalhado. E agora
Vamos começar a montar e balancear, tá bom? Gente, para montar muitas das reações que aqui a gente vai desenvolver, a gente precisa ter uma base das funções, não é? Muitas das reaçõezinhas, né, que vão envolver os compostos já trabalhados, né, ácido, base, aquela coisa toda, muitas dessas reações são reações simples de serem balanceadas, né? A gente consegue balancear por métodos bem primitivos, posso dizer assim. Agora, algumas dessas reações elas vão exigir um requinte, né, maior, tá? E é isso que a gente vai aprender a desenvolver de agora em diante, que é um tópico que eu acho, não é, que vocês deveriam se atentar muito, tá? Porque eu vejo em soluções, por exemplo, uma dificuldade muitas vezes da gente montar as reações e balanceá-las. Então, às vezes vocês sabem trabalhar com diluição, sabem trabalhar com misturas, mas na hora que você tem que montar a reação, que é o início do problema, bate uma dúvida, tá? Então, isso muitas vezes acontece porque a gente não faz uma base legal em reações, que não vai ser o nosso caso, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos desenvolver aqui, ó, são os métodos de balanceamento. Ok? São os métodos de balanceamento dessas reaçõezinhas. Sempre buscando, gente, obedecer a leis do Lavoisier, tá? Na natureza, nas pernas que estamos, mas isso quer dizer que de um lado e de outro a quantidade de átomos, né, e dos elementos específicos tem que ser as mesmas, tá? E isso a gente vai desenvolver aqui agora. O primeiro método de balanceamento, né, deixa eu colocar a letra A aqui que é mais fácil. O primeiro método de balanceamento, vou chamar aqui de letra A, né, é o método da tentativa. Nossa, adoro esse método, Cris. Como é que a gente faz? Tenta. Vai, ao nome, tentativa, né? Ou seja, você tem uma reação e você se vira. Literalmente, você tenta fazer o balanceamento, introduzindo números na equação. Nossa, Cris, não me ajuda muito. Não, realmente não, né? Mas o método da tentativa é esse. Claro, gente, que a gente não vai fazer uma tentativa louca, né? Eu tenho uma reação, simplesmente vou colocando números ali. Calma, mas ele é chamado de método da tentativa mesmo, tá? Mas a gente tem orientações aqui, né? Sequências a serem seguidas, de tal forma que eu consiga ali balancear rapidamente essas reações, tá bom? Então, essa tentativa, ela é uma tentativa orientada, tá? Então, quando nós formos trabalhar com tentativa, aqui, ó, nós nos baseamos na orientação dada pelo macho. Ok? Nesse caso, é o macho que vai fazer a orientação para a gente tentar balancear uma reação sem ter que ali desenvolver outros métodos mais avançados. O que seria esse macho para a gente? Tá? Esse macho é extremamente comum, não é? Da gente citá-lo dentro da química. Né? Esse macho seria uma sequência de preferência, começando pelo metal, depois o ametal, carbono, hidrogênio e, claro, por último aqui, o oxigênio, ok? Então, a gente segue essa sequência, né? De cima para baixo, ok? Em termos de preferência, eu começo pelo metal e vou assim até que eu feche aqui no oxigênio, tá? Então, imaginemos que eu tenha essa reaçãozinha. Exemplo 1. Alumínio mais O2 gerando Al2O3. Então, minha reaçãozinha ela está pronta, ela só não está balanceada. E aí, o macho vai me orientar. Eu começo pelo metal. Metal aqui, gente, nessa equaçãozinha, é o alumínio, tá bom? E daí? Tá, me disse que eu começo pelo metal. E aí, galera, aqui
a dica que eu dou para vocês, né, em relação a tudo isso. Dica: colocar 1, né, na frente do composto com o maior índice. Por isso que é importante eu saber o que é índice, né? Índice do macho. Ok? Do macho, ou seja, do metal, ou seja, esse metal tanto faz, vai para o metal, você vai pulando até, né, que você introduza 1. Então, eu vou começar pelo metal. Aqui o índice do alumínio é 1, aqui o índice do alumínio é 2. Então, aqui o índice é maior. Mete 1 na frente. Simples assim, tá? Então, aqui, ó, 1. É a minha referência, tá? Então, o macho usado aqui no método da tentativa, na hora que eu introduzo o índice na equação, ele é a minha referência. Então, o 1 em azul é a referência. Dali em diante, se vira. Por isso que é tentativa. Eu pus o 1 e vou tentar balancear. Ai, Cris, e se eu colocar 1 aqui e não ficar legal o balanceamento? Multiplica. Simples assim, né? Você não vai dividir, senão vai dar fração demais. Mas você pode multiplicar. Se o 1 não ficou legal, multiplica e põe no 2. Se o 2 não ficou legal, multiplica e faz o 3. Por isso que é método da tentativa, tá? Então, aqui, ó. Aí você vem, acabou. Ó, 1 vezes 2, 2. Você vem aqui e põe 2. Ó, 1 vezes 3, deu 3 oxigênios. Peraí. Se eu colocar 3 aqui, ó, 3 vezes 2, deu 6. Então, o que eu faço? Põe fração. Olha lá, 3 meios. 3 meios vezes 2 dá 3, né, gente? Aqui, ó, 3 meios vezes 2 vai dar 3. Então, vou ter 3 oxigênios do lado esquerdo e eu tenho 3 oxigênios do lado direito. Esses são os coeficientes que balanceiam a minha equação. 2, 3 meios, né, que é 1,5, e o 1. Normalmente, gente, nós usamos em fração, tá? Em fração. Então, 3 meios. Agora, muitas vezes as questões vão te pedir os menores, né? Números inteiros que balanceiam a sua equação. Então, de repente, você montou essa reaçãozinha, balanceou, tá certinho, tá? Não tem nada de errado aqui não. Mas ele quer os números inteiros. Então, a fração tem que sumir. Para esse 3 meios sumir, eu vou multiplicar tudo por 2, não é verdade? Eu multiplico aqui de tal forma que eu corte o denominador. Então, se eu multiplicar tudo por 2, como é que vai ficar? Aqui, ó, 4Al mais 3O2, gerando 2Al2O3. Né? Eu multipliquei aqui, ó, por 2. Agora, percebam uma coisa. A proporção é a mesma. Absolutamente a mesma. 2 para 3 meios é a mesma coisa que 4 para 3. Proporcionalmente é a mesma coisa. 2 para 1 é a mesma coisa que 4 para 2. Ou seja, eu posso, né, usar infinitos números que balanceiam essa equação, mas sempre mantendo a proporcionalidade entre eles para que as regras básicas sejam obedecidas, tá? Então, o balanceamento ele vai levar em consideração essa lógica, ok? Então, isso é tentativa. É pôr 1 ali, de repente vai aparecer uma fração. Eu vou ter que multiplicar até que a fração ali desapareça, por exemplo, tá? Ok? Então, essencialmente é isso. O primeiro exemplo já foi, vamos para o próximo agora. Beleza? Então, o balanceamento está pronto.